Muita alegria de estar com vocês novamente. De fato, nós nos sentimos em casa, no Ceará, né? A certeza de melhor amor, caridade e esperança. Ok? Sabemos que a gente está, né, nesse grupo como um trabalhador da casa. Então, meu carinho, minha saudação inicial a todos vocês. E nós hoje o nosso estudo começa com uma pergunta, né? Sobre o estudo do Espiritismo. Então, nós vamos abrir alguns slides para que a gente possa acompanhar as citações da codificação dos bons espíritos que sempre nos assistem, para que nós possamos chegar à resposta, dado que nós somos sempre replicadores, repetidores da verdade, da mensagem inicial, que é a terceira revelação. Então, nós no início nos falávamos de professores, né? Nós, quando fazemos esse papel de estudo, nós estamos como os professores numa sala de aula, replicando, repassando, transmitindo o conhecimento. Mas o conhecimento original está na mão dos bons espíritos que conosco estiveram e trouxeram a boa nova. Eu entendo que está compartilhado. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me digam. Então, a pergunta é: devemos estudar o Espiritismo? Por quê? Bom, inicialmente é preciso que nós entendamos quais são as características do Espiritismo, como Kardec, como a codificação pensa este corpo filosófico, essa doutrina, porque vamos absorver o conhecimento. Precisamos ter ideia de como é formado esse conhecimento. Sabemos de um tríplice aspecto, né? Filosofia, a ciência e a religião. Nós sabemos que ele inicia através de métodos, de experimentos científicos, porque o nosso insigne codificador, Allan Kardec, era um homem de ciência, era um estudioso da educação, era um homem formado pelo Instituto Pestalozzi, e lá ele tinha uma visão ampliada das ciências e de como se comportava o conhecimento científico. E na Gênese, na introdução, no item 16, está registrado o seguinte: espírito e matéria, de acordo com a doutrina espírita, são duas constantes da realidade universal. Assim, espiritismo e ciência não são forças antagônicas, mas, ao contrário, completam-se reciprocamente, segundo o pensamento do próprio Kardec. Então, nós vemos aí a questão de que o Espiritismo nunca pretendeu ser ciência, mas entende a ciência como algo que ajuda, que corrobora o nosso entendimento, a formação do nosso conhecimento. Então, quando falamos em estudar o Espiritismo, precisamos entender que em muitos momentos vamos ter que recorrer a ensinos auxiliares, a teorias que não são espíritas, são científicas, são acadêmicas, para que a gente possa entender as coisas que o Espiritismo apresenta. Porque não há antagonismo, há completude entre as ciências colocadas no mundo pela vontade de Deus e a terceira revelação, que se apresentou, então, por uma composição filosófica, por um conteúdo filosófico, e depois manifesta-se na expressão religiosa, quando nós
vivenciamos, praticamos, especialmente a moral do Cristo. Nunca elaborei teorias pré-concebidas, registrado em obras póstumas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Portanto, Kardec aqui fala do método com que compôs, com que organizou a fala, o ensino dos espíritos, nos mostrando que a estruturação do espiritismo ele foi feito de forma científica. Kardec identificava os efeitos voltando às suas causas, o que é um princípio muito usado na ciência. Ele fazia comparações, um outro princípio científico, e só absorvia aquilo como verdade se a questão estivesse completa, se não houvesse falha, se não houvesse intercorrência no pensamento. Ainda na introdução de A Gênese, no item 11, diz assim: generalidade e concordância do ensino em caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Aí falamos do princípio da universalidade dos conceitos, das teorias, das posições. Assim, Kardec garantia que as verdades que os espíritos nos apresentavam, além de se mostrar coincidentes pelas comparações, também era preciso que daquilo muitos falassem, que aquilo fosse opinião da maioria, que aquilo fosse opinião de uma quantidade grande de espíritos e de médiuns variados, de locais diferentes, de países diferentes. Então, quando nós vamos nos debruçar sobre o estudo da doutrina espírita, não podemos abrir mão deste método, destas teorias científicas, desse comportamento que Kardec exarou em todas as obras e deixou tudo claro para a gente na introdução de O Livro dos Espíritos, em A Gênese, em obras póstumas, que são esses princípios que fazem com que a gente possa nortear o modo de apreender, o modo de olhar o conhecimento, o modo de fazer com que ele chegue em nós. Ainda falando do Espiritismo e Ciência, Bezerra de Menezes, em 2003, ele nos faz um alerta importante, nós espíritas. Ele diz assim: vivemos os dias tormentosos anunciados pelas Escrituras. Experimentamos as glórias da ciência e da tecnologia, do pensamento e da arte. No entanto, caminhamos pela senda dos espinhos que assinalam sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, ao despautério, à loucura. Veja, nunca na humanidade houve um progresso científico tão grande em tão pouco tempo. Eu nasci em 1969, mas eu lembro de minha infância, os recursos, por exemplo, da tecnologia de comunicação eram muito aquém do que a gente tinha. Isso porque o telefone havia sido inventado há uns 100 anos, àquela época. Porém, em 50 anos, eu tenho 52 anos,
O avanço da tecnologia já nos permite segurar um telefone na mão, sem fio nenhum, e ver a pessoa do outro lado e conversar com ela. Na minha infância, era produto de ficção científica. Então, Bezerra nos fala desse avanço da ciência. Porém, esse avanço não caminha junto com as questões do desenvolvimento moral. Então, nós nos encontramos nos espinheiros dos sofrimentos ligados à violência, aos despautérios, à dor, à loucura, a todo tipo de viciação em que o mundo se encontra mergulhado. Ao Espiritismo compete a tarefa indeclinável de espalhar nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada, como nos disse Bezerra. Então, quando nós falamos em estudar o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo é o remédio, é a solução para que a humanidade volte ao equilíbrio. Está em nossas mãos a confecção da estrutura de salvação, de remissão, de transformação. O Espiritismo, na fala dos espíritos, é uma alavanca de progresso para a humanidade. Assim, Viana de Carvalho nos lembra também: há muita angústia aguardando a contribuição espírita e muita loucura necessitando de socorro espírita. Portanto, precisamos mergulhar no estudo. Precisamos conhecer o Espiritismo de verdade para que possamos construir a solução verdadeira, para que não construamos soluções falsas. Como eu falava em remédio, para que a gente não ministre placebo. Então, quando nós falamos em conhecer e aprender a estudar o Espiritismo, nós não podemos fazer isso senão com este objetivo maior. Claro que o primeiro beneficiário será a nossa alma encarnada, que estaremos ali absorvendo conhecimento apropriado ao estimular o nosso próprio progresso. Mas o nosso objetivo primeiro deve ser de levar o Espiritismo a toda a criatura. Assim, o espiritista possui nos conteúdos doutrinários os instrumentos hábeis para mudar a situação que vivemos, por intermédio da educação das gerações novas, a autoeducação mediante a transformação moral que se deve impor e também dos esclarecimentos que tornam-na capazes de mudar as estruturas perturbadoras da sociedade. Menezes, nessa mensagem espetacular de 2003. Então, meus irmãos, quando a gente fala em estudar o Espiritismo, entendam que não é estudar só para a gente, que não é estudar de forma egoísta, que não é estudar o Espiritismo para que nós possamos nos tornar professores de Espiritismo. É para que a gente possa replicar, para que a gente possa oferecer às novas gerações, às gerações que se apresentam, as metodologias para que com as ferramentas possam se autoeducar, possam caminhar pela transformação moral. E é óbvio que isso se dá com esta base de conhecimento, dado que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Os Espíritos nos dizem que o Espiritismo não traz moral nova, ele apenas, que não é apenas, né, mas apenas, nos faz entender a moral do Cristo, nos ajuda a compreender a moral do Cristo. Então, com o corpo
da filosofia moral do Cristo, da ética do Cristo, nós podemos nos transformar. Melhor, a sociedade inteira poderá se reformar, mudar, traçar novos caminhos. Então, o estudo, o conhecimento do Espiritismo tem este objetivo. Quando os ensinos espíritas forem bem compreendidos, examinados, absorvidos pelos homens, estes mudarão o comportamento social em razão da modificação moral que cada ser se imporá, erguendo-se uma comunidade pacífica e justa, a espraiar-se generosa por toda a parte, auxiliando a transformação da terra, regenerada e luminosa, que seguirá no rumo da destinação que a espera, como os seus habitantes, hoje em luta cruentas e rudes, por haverem abdicado das armas do amor, da mansidão e da fraternidade. Viana de Carvalho, né? Então, a mudança do comportamento social, a transformação da sociedade é que fará com que nós possamos ter um mundo, uma terra regenerada. Eu, às vezes, me assusto com nós espíritas quando ficamos esperando o dia da regeneração, muitos até dizendo que vai ser tal dia, tal ano, daqui a 2 anos, 3 anos, nós estaremos na regeneração, como nós tivemos, nossa função fosse esperar estaticamente, parados, que se implante o mundo novo, que não é um mundo feliz. O mundo de regeneração é um mundo de transição para um mundo feliz. E nós temos funções a exercer para que a regeneração, que esta luz, possa chegar ao planeta. Assim, conhecer o Espiritismo é ir além da superfície. Conhecer o Espiritismo é penetrar nos conhecimentos que nos farão mudar comportamentos, que nos farão rever posições. O espírita não pode ser um adepto de qualquer outra religião melhorado ou com conhecimento da reencarnação, ou considerando certo a comunicabilidade dos espíritos. O espírita tem que ser aquele que tenha abraçado o conhecimento da doutrina, penetrado nesses campos de absorção do que é preciso para que o Espiritismo saia de nós e chegue a esta humanidade, como Bezerra disse, sofrida, atormentada, e vai gerar a solução que os bons espíritos esperam da terceira revelação. Então, meus irmãos, a importância do estudo da doutrina espírita, ela é grandiosa e, neste momento, urgente, dado que nos encontramos na transição planetária, onde as conturbações aumentam, onde personalidades ainda em processo de evolução espiritual, aquém da média, se apresentam, e nós encontramos níveis de violência, de egoísmo grandes. É nessa hora que nós não podemos nos afastar. É nessa hora que nós temos trabalhos a fazer. Algumas pessoas parecem enganadas quanto ao verdadeiro objetivo e o caráter da sociedade espírita. Permite-me recordá-los em poucas palavras. Allan Kardec, Revista Espírita, 1860. Esse objetivo é, essencialmente, e pode dizer-se como exclusividade,
o estudo da ciência espírita. O que queremos, antes de tudo, não é nos convencer, pois isso já estamos, mas instruir-nos e aprender o que não sabemos. Então, o grande objetivo da casa espírita, da sociedade espírita, é o estudo da ciência espírita. É o estudo do espiritismo em profundidade. É permitir que a criatura alcance a verdade contida na terceira revelação pelo seu esforço pessoal, pelo seu caminho pessoal. Mas há de se ter uma oferta, há de se ter um local onde essa verdade se apresente em pureza, em simplicidade. Assim, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 8, ele diz: acrescentemos que o estudo da doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, não nos enganemos. Casa espírita não é grêmio de alegria, grêmio de diversão. Casa espírita não é lugar de exercício de teses intelectuais. Casa espírita é lugar de vontade sincera para chegar ao resultado. O resultado é o esclarecimento da humanidade. É levar a doutrina a todos que dela precisam. Então, o estudo de uma doutrina, como da doutrina espírita, ele deve ser preparado para todos os públicos. A gente deve ter doses insistentes de perseverança, porque alguns chegarão e desistirão, outros chegarão e zombarão, outros chegarão e não entenderão. E é preciso que construamos, então, veículos, modos, para que essas pessoas consigam absorver. Doutrina espírita, a casa espírita, o estudo do espiritismo, não pode ser franqueado somente a quem tem escolaridade. Porque aí, especialmente no nosso país, nós vamos criar uma excludente. Então, nós vamos ter prevenções, preconceitos. Enquanto, se nós observarmos com esforço, com perseverança, uma metodologia que alcance àqueles que não sabem ler nem escrever, nós estaremos cumprindo o nosso papel. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são, por demais, profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição de observar o número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar a opinião. Então, esse estudo da doutrina espírita, ele tem que ser um estudo em que as pessoas sejam levadas a ver fatos, a ver particularidades que eles não encontram em outras religiões. É preciso que não seja um conhecimento superficial.
Há algum tempo, com o objetivo de facilitar, foram construídas apostilas, folhetos, para que as pessoas tivessem uma introdução ao conhecimento do Espiritismo. Mas nós acabamos nos viciando a isso e não conseguimos passar dessa observação superficial de receber o ensino mastigado. Quando o conhecimento profundo ele se dá quando nós experimentamos, nós não deixamos passar despercebidas algumas questões. Experimentem ler novamente um livro que vocês leram quando estavam começando a estudar o Espiritismo. Vocês vão ver que a leitura será completamente diferente. Você vai querer anotar, você vai querer discordar, você vai querer dizer assim, não, será que isso é assim mesmo? Preciso ir lá e procurar e ver se é assim mesmo? Porque o seu senso crítico, o seu senso de observação saiu da superficialidade e entrou na profundidade. Então, especialmente nós, desejamos replicar, desejamos reproduzir, ensinar o Espiritismo, nós precisamos estudar em profundidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ainda na introdução, no item 12, diz assim: nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando. Aliás, não é possível. Qualquer que seja a ciência, jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por muitas vezes, prolongado. Já vi, muitas vezes, casos de pessoas que começam a frequentar casas espíritas, leem, apreendem, até por questões de facilidade de memória, decoram alguns livros, mas não aprofundam, não comparam, não estudam, não analisam, e aí se consideram conhecedores do Espiritismo e propagam verdadeiros absurdos. Escrevem livros, fazem um desserviço constante à doutrina espírita, porque se encontram despreparados. Esse estudo é constante. Ninguém nunca será formado em Espiritismo. Uma só encarnação é muitíssimo pouco para que a gente conheça tudo. O esforço nos faz a necessidade de começar ontem a mergulhar desta forma que Kardec nos coloca. Porém, se nós não fizermos o estudo assíduo e muitas vezes prolongado, não conseguiremos obter o que a doutrina espírita tem a nos revelar. Então, por que devemos estudar a doutrina espírita? Porque é o seu conteúdo, o que ela contém, ela traz para a gente a libertação das nossas almas com relação aos grilhões que nos prendem ao gozo fácil, às experimentações mundanas, aos pensamentos retrógrados e mesquinhos. Por isso é que dizemos que os estudos requerem atenção demorada, observação profunda, sobretudo como, aliás, os exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito, o Espiritismo? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social.
é um mundo que se abre diante de nós. Nós temos que entender que não nos será útil apenas as leituras dos romances, a leitura dos livros, ou melhor, das apostilas, dos compêndios, onde se destacam frases, eliminando a ideia do conteúdo, que nós não temos acesso ao conteúdo, ele foi retirado de um conteúdo, de um contexto. Então, precisamos ir às origens, iniciando pela codificação, pelo Pentateuco kardeciano, para que dali a gente possa, após estudá-los, não é leitura, é estudo. Desse jeito que Kardec coloca, imenso, aprofundado, contínuo. Aí, Kardec, no projeto 1868, ele vai nos dizer mais ou menos como isso poderia ser feito. Assim, um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. Como levar o Espiritismo à humanidade? Se nós cerceamos o acesso à doutrina dos Espíritos, se nós colocamos e não ofertamos meios do indivíduo começar a estudar, a desenvolver esse gosto pelo estudo. Eu acho que de todas as turmas e grupos de estudos, que o SEACE faz muito bem, é uma casa que tem uma estrutura muito boa com relação a isso. Esses grupos de estudos, especialmente os iniciais, deveriam ser os que a casa mais se preocupe, que se amplie, que se dê oportunidade às pessoas de questionar, como Kardec colocou, de comparar, de ver como é que as coisas funcionam, para que ela possa aprender de fato. Não fique na superficialidade. Uma vez, uma amiga minha me deu uma notícia de uma outra companheira nossa, de muito tempo de doutrina espírita, tinha se convertido ao catolicismo e tinha se tornado, tinha aderido a uma ordem religiosa, se tornando uma freira. E aí alguém disse, Alexandre, mas fulana foi médium, trabalhou na casa espírita, como é que pode? Eu disse, pode, porque o tempo todo que ela esteve lá, ela estava na superficialidade. Porque se ela tivesse aprofundado os estudos, se ela tivesse feito esses estudos de forma séria, se esses estudos estivessem guardados em sua alma, ela não conseguiria reviver princípios em outra religião. Nada contra as outras religiões, são caminhos, obviamente, mas que trariam incômodo a ela, porque ela saberia como é que aquilo de fato acontece, ou como aquilo de fato se apresenta, fora os mistérios, o misticismo que envolve essas outras religiões. Ninguém, claro, está preso ao espiritismo, mas eu duvido muitíssimo que aquele que conheça muito saia do espiritismo. Porque o espiritismo, ele se apresenta para nós como consolador prometido, como paracleto, que Jesus prometeu.
que iria trazer as suas palavras e muitas outras coisas. Então, as palavras de Jesus, de fato, nós encontramos em outras religiões. Mas essas outras coisas eu só encontro na doutrina espírita. Esse diferencial que nós falamos lá no início, somente o Espiritismo nos dá a oportunidade de encontrar. Cabe, pois, aos espíritas, responsáveis pelo movimento espírita, Ángel Aguarrodo. Uma mensagem psicofônica de Cecília Rocha, em 76. Responsáveis pelo movimento espírita, uma ampla tarefa de divulgação das obras da doutrina, promovendo um estudo sistemático. Aqui surge o ESD, com chamada de atenção para os aspectos que estão colocados à margem, com graves prejuízos para a assimilação correta dos princípios e bases do Espiritismo e de sua missão. Então, é preciso nós nos preocuparmos com o estudo do Espiritismo. A sua importância está aí, porque ele é o libertador de consciências. Ele é o transformador da humanidade. Então, estudar o Espiritismo é dever da nossa consciência. Ele é uma forma de penetrar nos conteúdos libertadores. É um meio de se vincular aos bons espíritos. Então, estudar o Espiritismo nos deixa mais próximo dos bons espíritos. O projeto Manuel Filomeno de Miranda, no livro Consciência e Mediunidade, diz assim: as casas espíritas devem oferecer cursos permanentes e, para isso, devem se organizar, investir nesse curso quanto possível, denotando-se de estrutura organizacional de qualidade, com instrutores competentes, sobretudo a fim de que o estudo agregue valor motivacional elevado. Turmas iniciais, pessoas que pouco sabem. A gente diz assim, vamos pegar em qualquer um, porque souber um pouquinho de espiritismo já pode ensinar. Isto não é uma verdade. O indivíduo tem que ter competências associadas à tarefa que executa. E essas competências, se não o tem por formação, deve adquiri-las. Não pode ser empurrado, ainda neófito, principiante, para exercer uma tarefa que não lhe compete. Essas pessoas vão sair decepcionadas e muitas vezes não voltam mais e não querem mais conhecer o Espiritismo. E isso vai ficar na nossa conta espiritual, vai ficar na nossa responsabilidade. Porque estudar o Espiritismo facilita a reforma íntima. Imagina, com os conhecimentos da doutrina, como é que eu cresço mais rápido? Como é que eu dou velocidade ao conserto, ao combate das más inclinações, dos vícios e à perpetuidade das virtudes que estão em mim? Mantém a unidade de princípios. Óbvio, quem não estuda o Espiritismo, não conhece as obras básicas, não quer falar em unidade de princípios, quer fazer o que quer. E aí a gente encontra coisas esdrúxulas nas casas espíritas, justificativas infundadas para determinados trabalhos, determinados posicionamentos, porque não conhecem a doutrina espírita. E aí destacam frases, destacam pontos, vivências, e querem justificar isso. Partes de romance. Se buscarem a origem e o entendimento das coisas, vão ver que aquilo não se sustenta. Reforçar a fé raciocinada. Com o estudo do Espiritismo, a gente tem fé porque sabe porque tem fé. A fé raciocinada é isso. É a gente saber por que temos fé. A fé raciocinada não é uma fé que caminha com a razão, porque fé é sentimento, razão é razão. Razão não é sentimento. Então, eu não posso racionalizar a fé, mas eu posso lançar sobre a fé a luz
do esclarecimento. O Espiritismo nos permite isso. Por que estudar o Espiritismo? Para preparar oradores, multiplicadores, professores, os que ensinam, coordenadores, facilitadores, o nome que a gente quiser dar, sem entender que somos replicadores. Compromete a equipe de trabalho com a causa espírita. Imagina, se a gente não estuda o espiritismo, o trabalho realizado em equipe nas instituições enfraquece e a gente não consegue colocar a causa presente. Quantas casas espíritas só pensam nelas? Isso é falta de estudo. É falta de conhecimento do que os espíritos nos propõem. O nosso trabalho é coletivo. O nosso trabalho tem que ser de caminho conjunto. Uma casa precisa sustentar a outra. Está lá na codificação, dito por Kardec. Uma casa deve visitar a outra. Isso está escrito na codificação. Uma casa deve munir a outra das suas necessidades. Isso está escrito lá. Mas a gente, como diz o povo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Alguém perguntou assim, mas por que você tem um centro espírita que está fechando ali na rua do lado? Por que vocês nunca ajudaram? Não, porque a gente aqui, nós somos já poucos, mal conseguimos manter a nossa casa. Imagina um centro espírita fechar, uma coisa gravíssima. Então, essa consciência do que o Kardec quer, do que o conteúdo filosófico doutrinário do espiritismo quer, só por estudo. Senão eu fico no meu, do meu jeito, fazendo o que eu quero. Valorizo o conhecimento metódico. Kardec apresenta uma metodologia clara, ampla, para nós entendermos toda a codificação. Estimula o gosto pela leitura, pela reflexão. O estudo do Espiritismo ajuda a construção do homem de bem, necessário à regeneração. Promove uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. O Espiritismo, meus irmãos, vai ajudar a todos que queiram dele conhecer. E já a própria ciência vai apresentar provas da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos. As outras religiões continuarão do jeito que estão, mas não poderão negar o conhecimento. Leon Denis nos dizia, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Nós aqui falamos de humanização da humanidade. Nós falamos de levar a cada criatura a aperfeiçoamento moral. Algumas reflexões. Emmanuel, em O Consolador, pelo querido Chico Xavier, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar incessantemente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que foi confiada, cooperando eficazmente com o espírito sincero e devotados ao bem e à verdade. Especialmente o médium. Estudar muito. Kardec, em A Revista Espírita, 1861. Tendo por objetivo a melhoria dos homens, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sem estudo, nós não conseguimos estabelecer metas, muito menos praticar o que a gente não conhece. E, às vezes, fingimos ser espíritas. Às vezes, fingimos praticar o espiritismo. Joana de Ângeles, em Vida Feliz, nos diz, pela psicografia sagrada de Divaldo Pereira Franco, mergulha a mente, quando possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento.
O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, também vemos, aprendemos, conhecemos Espiritismo no dia a dia, na vida comum. Estudai, comparai, aprofundai, incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereris chegar à verdade, quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por que estudar o Espiritismo? Porque é isso. Sem amor e sem instrução, não avançamos. Todas as verdades estão encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditais o nada, vozes vêm chamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Infelizmente, ainda temos um grande caminho a percorrer. E que nós não nos possamos reter, porque se o caminho é longo, quanto mais cedo começarmos a atender os espíritos, a estudar, a aprender esta doutrina santa, mais cedo alcançaremos a felicidade. Muito grato pela oportunidade de estar com vocês e entrego a Socorro aí para a gente fazer os anúncios, depois a gente volta com a prece.